Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Wagner Vital, o seu professor de Química, que ajudará você a se dar bem em Química. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, Química Vital. E se você não me segue no Instagram, siga lá, Química Vital Oficial. É lá que eu postarei dica e informarei o horário das lives que nós iremos fazer para a correção da lista. Tranquilo? Vamos lá então. Na nossa última aula, conversamos um pouco sobre Química das soluções. O que iremos continuar um pouco hoje e mostrarei para vocês alguns tipos de cálculo de química da solução. Mas vamos para o quadro aqui. O que seria solução? Nós sabemos que solução é toda e qualquer mistura homogênea em que vai conter um soluto e um solvente. O soluto sempre a parte sólida e o solvente sempre a parte líquida. Existem alguns nomes a mais para o soluto e para o solvente. Vamos lá. Pode ser soluto, pode ser sólido ou pode ser disperso. Já para o líquido, pode ser solvente ou pode ser o meu dispersante. Tranquilo? Aí discutimos também sobre as classificações das soluções. Quanto ao estado de agregação, sabemos que soluções temos basicamente três tipos. Ela pode ser sólida, ela pode ser líquida ou ela pode ser gasosa. A solução sólida é aquele tipo de ligas, igual eu falei para vocês, o tipo da aliança, que é uma liga de diversos metais, mas quando eu olho para a minha solução, eu vejo apenas um aspecto visual uniforme. Já a solução líquida, temos dois tipos, pode ser o sal de cozinha dissolvido em água, ou pode ser água e álcool. Já a solução gasosa é o ar que nós respiramos. Ambos, essas três soluções, apresentam um aspecto visual uniforme. Um outro tipo de classificação que eu posso ter é quanto à condutividade elétrica. Sabemos o quê? Que soluções iônicas são capazes de conduzir corrente elétrica. Um exemplo, o NaCl é uma solução iônica. Por quê? Porque o Na é família 1A e o Cl é família 7A. Então esse composto é o composto iônico. Quando é dissolvido em água, conduz corrente elétrica. Já compostos moleculares ou compostos covalentes não conduzem corrente elétrica. Tranquilo? Só essa diferença entre conduz e não conduz. Também sabemos quanto a proporção do soluto e solvente. Conseguimos determinar o seguinte, se a solução ela é diluída ou se a solução ela é concentrada. Quando na solução tiver grande proporção de soluto, que é o sólido, vai ser uma solução concentrada. Quando a solução tiver pequena proporção de soluto, a solução ela vai ser mais diluída comparado com o meu solvente. Além disso, temos um outro tipo que podemos classificar uma solução comparado com a dispersão. Tranquilo? A dispersão nada mais é que a solução, suspensão e coloidal. A solução nós sabemos que é toda e qualquer mistura homogênea que vai ter um soluto e que vai ter um solvente. Quando eu falo de dispersão, eu estou analisando a proporção em que o meu soluto vai estar disseminado ou dissolvido no meu solvente. Sabemos que para ser uma solução, o meu soluto tem que compreender até 1 nanômetro, ou seja, quando as partículas do soluto compreender até esse tamanho, é imperceptível a olho nu. Apenas por microscópio eu consigo talvez observar esse meu soluto. Já uma suspensão, as partículas têm que ser acima de 1000 nanômetros. Vai ser perceptível a olho nu pelo seu tamanho, pela sua granulomatura. Já a solução coloidal é aquele tipo que ela parece homogênea, mas ela não é homogênea, que é o tipo do leite, é o tipo do sangue. Tranquilo? Só alguns exemplos para ficar mais simples. Falamos também sobre coeficiente de solubilidade. Mas o que seria o coeficiente de solubilidade? É a capacidade que um solvente tem em armazenar certa quantidade de soluto. Tranquilo? Para cada sal vai existir um coeficiente de solubilidade específico. Sempre o exemplo que nós utilizamos em aula é o exemplo do NaCl. Vamos lá. O coeficiente de solubilidade do NaCl à temperatura ambiente é o quê? A cada 36 gramas e meio de NaCl dissolve-se em 100 gramas de água. Quando isso acontecer, vai ser uma solução, porque essa solução vai apresentar aspecto visual uniforme. Só que dentro do meu coeficiente de solubilidade, eu consigo classificar se a minha solução ela é insaturada, saturada ou supersaturada. E aí que nós abrimos aqui em dois leques, com corpo de fundo e sem corpo de fundo. Vou começar pela solução insaturada. Solução insaturada é aquela solução que apresenta quantidade inferior ao seu coeficiente de solubilidade.
Um exemplo, se eu colocar 30 gramas de sal mais 100 gramas de água, a minha solução ela se torna insaturada. Por quê? Porque ela apresenta quantidade insuficiente do meu soluto. A quantidade máxima que 100 gramas de água consegue absorver é 36 gramas e meio. Se eu coloco quantidade menor do que esse valor aqui, a minha solução torna-se insaturada. Então, a solução saturada é quando eu coloco exatamente o que o coeficiente de solubilidade consegue dissolver. Aí está aqui um exemplo. Se eu coloco 36 gramas e meio de sal em 100 gramas de água, é o máximo que essas 100 gramas de água vai conseguir dissolver, tornando a solução saturada, cheia, no limite. Já a solução supersaturada é quando eu coloco acima do coeficiente de solubilidade. Ou seja, eu sei que o coeficiente de solubilidade é 36 gramas e meio em 100 de água. Se eu coloco 40 gramas de NaCl em 100 gramas de água, eu vou ter uma solução supersaturada, porque o que vai dissolver apenas é os 36 gramas e meio. As 3 gramas e meia que não vai dissolver vai ficar precipitada com o corpo de fundo. Tranquilo? Qual a diferença do corpo de fundo e sem corpo de fundo? Para uma solução supersaturada não apresentar corpo de fundo, o que eu preciso fazer? Aumentar a minha temperatura. Tranquilo? Já que a solução supersaturada com corpo de fundo é a temperatura ambiente, mais ou menos 23 graus Celsius. Então é basicamente isso. Eu sei o que é a solução, eu sei quais são os seus tipos, eu sei analisar o coeficiente de solubilidade e eu posso também ter alguns cálculos químicos para mensurar a quantidade de soluto na minha solução ou no meu solvente. Que são quais? Concentração comum, concentração molar, título, densidade e um pouco de diluição, que já na transição eu mostro para vocês. Dentro de química das soluções, existem os cálculos de soluções, em que nós chamamos também de unidades de concentração. Eu vou mostrar para vocês os 4 principais, que é concentração comum, densidade, título e concentração molar. E após mostrarei um pouco de diluição de solução. O primeiro que eu irei mostrar é concentração comum. Não confunda concentração comum com densidade. A concentração comum é a razão, ou seja, ela é a divisão entre a massa do soluto e o volume da minha solução. O cálculo de concentração comum é mais simples de se fazer. Basta eu pegar a massa do soluto e dividir pelo volume da solução. Eu fiz uma legendinha aqui bem básica para vocês. C significa concentração, M, massa do soluto. Note, eu coloquei M1. M1 sempre é massa do soluto. M2 é massa do solvente e o M normal é massa da minha solução. Mas na concentração comum eu uso o M1. E V é o volume da solução. E quais são as unidades que sempre cai ou sempre pede? Unidade de concentração, gramas por litros ou gramas por ml. Tranquilo? Trouxe um exemplo aqui bem simples para se aplicar a concentração comum. Foi preparada uma solução contendo 45 gramas de NaCl em um volume de 500 ml de água. Determine a concentração em gramas por litros. Se falou gramas por litro, gramas por ml, eu já mato a sacada que ele quer saber da concentração comum. Quando eu pego um cálculo químico, um cálculo de concentração, qual é o primeiro passo a fazer? Ler o problema e separar os dados que o problema me trouxe. Depois eu penso que fórmula e como eu vou resolver. Então eu sei qual foi a concentração. É o que ele pede, só que ele pede em gramas por litro. Qual é a massa do soluto que ele colocou na minha solução? 45 gramas. E qual foi o volume? 500 ml. Só que note, ele pede o cálculo da minha concentração em gramas por litros. A massa está em gramas, de acordo com o que ele pede, só que o volume está em ml. Eu vou fazer uma conversão do volume, lembra? Nossa tabelinha. De litros para ml, eu multiplico, e de ml para litro, eu divido por 1000. Então, 500 ml é a mesma coisa que 0,5 litros. Então, fiz a minha tabelinha, primeiro separando as informações que o problema me trouxe. Então, eu percebi que a concentração comum, qual é a formulinha?
concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da minha solução. Então, concentração é igual a 45 dividido por 0,5. Então, a minha concentração comum, quando eu divido por meio, é a mesma coisa que eu multiplicar por 2. Então, 45 vezes 2 dá 90. Então, a minha concentração comum é 90 gramas por litro. Bem simples e bem fácil. Já mostrar o exemplo de densidade para vocês. Um outro cálculo de química das soluções é a densidade. Vimos anteriormente a concentração comum, que nós sabemos que concentração comum é a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Já a densidade é diferente, mas muito se confunde. Sabemos que a densidade é a razão entre a massa da minha solução dividido pelo volume da minha solução. É basicamente quanto de massa ou quanto de volume aquela minha solução ocupa relacionada com a sua massa. A forma quase parecida, só que olha o detalhe que muda. Densidade é a massa da minha solução dividido pelo volume da solução. Já na concentração comum era a massa do soluto pelo volume da solução. A densidade é a massa da solução pelo volume da solução. Fiz a tabelinha aqui igual da concentração comum. D, densidade, M. Note que agora não é M1 nem M2, é só M. M sozinho, massa da minha solução. V, volume da solução. Quais são as unidades que sempre pede? Gramas por centímetros cúbicos, gramas por metros cúbicos e gramas por ml, ou gramas por litros. Tranquilo? Aí eu trouxe um exemplo aqui bem simples de cálculo de densidade. Qual a densidade de uma solução que contém 50 gramas de massa e um volume de 200 centímetros cúbicos? O que eu vou fazer? Sempre a mesma coisa. Eu vou escrever ao lado uma tabelinha. Se eu percebo que a densidade, eu coloco dmv. Aí ele pergunta, qual é a densidade? Eu não sei, x. Mas eu sei a massa da minha solução, 50 gramas. E ele me deu também o volume da minha solução, que é 200 centímetros cúbicos. Aí o que eu faço? Eu vou aplicar na minha formulinha. Densidade é igual a massa dividido pelo meu volume. Então a minha densidade vai ser 50 dividido por 200. E essa divisão vai dar 0,25 gramas por centímetros cúbicos. Se eu quiser expressar essa densidade em gramas por litro, basta eu multiplicar esse valor por 1000, que eu vou ter uma densidade igual a 250 gramas por litro. Tranquilo? Bem simplesinho.